Estamos de volta com o Jornal da Oeste para falar da prisão do fundador do Telegram. Alvo de 12 acusações envolvendo crimes cibernéticos, o CEO da rede social continua detido na França. E a gente vai ao vivo até a Europa, está na hora de conversar com o Sérgio Tavares, ao vivo, direto de Portugal. Ele está acompanhando esse caso, tem mais destaques para a gente. Ô Sérgio, e o presidente francês, Emmanuel Macron, ele já se manifestou sobre isso? Boa tarde, aliás, boa noite para você aí em Portugal. Bem-vindo, Sérgio. Boa tarde, Vítor Brown, Bruno Musa e toda a audiência do Jornal da Oeste. Aqui saúdo-vos a partir de Portugal e sim, falo-vos sobre essa detenção do CEO do Telegram em França, Pavel Durov. Aqui na Europa, e antes de responder à questão de Emmanuel Macron, posso-vos dizer que aqui na Europa a repercussão foi muito grande, mas com notícias por parte da velha imprensa de forma absolutamente tendenciosa, porque a velha imprensa, as televisões, vêm referindo que essa detenção estaria relacionada com crimes de fraude, tráfico de drogas, ciberbullying, terrorismo, etc., e crimes não cometidos por ele, mas alegadamente pela rede dele, o Telegram. Ou seja, o que Pavel é acusado? Ele é acusado de não tomar medidas, e vou citar, não tomar medidas para impedir o uso da plataforma para fins criminosos. E o que acontece é que não se vêem aqui os comentadores das televisões a questionar a legitimidade desta detenção, que eu pessoalmente considero arbitrária, ou seja, as televisões e os comentadores passam para a opinião pública a imagem de que sim, ele é um criminoso, ainda por cima ele é russo, e que o Telegram é uma plataforma criminosa. Esta é a imagem que está a ser passada através da velha imprensa aqui na Europa. Só que acontece que agora nós, com as redes sociais, conseguimos saber a verdade que as televisões tentam esconder. E o que se passa realmente é uma única coisa. O Telegram recusou-se em França a conceder os dados privados dos seus usuários, dados encriptados, ainda por cima com uma tecnologia ultra avançada, e é por isso, pura e simplesmente por isso, que o governo francês levou a cabo esta campanha. O governo francês esse que já tinha feito o mesmo à plataforma do Rumble, que é uma alternativa ao YouTube, e o Rumble também não cedeu na altura e deixou de operar em França. Tal como acontece no Brasil, onde o Rumble também foi chantageado, em França fizeram o mesmo e o Rumble saiu, preferiu deixar de operar em França do que ceder à chantagem. Agora, fizeram o mesmo ao Telegram, que também não cedeu, e então quiseram inventar pretextos para imputar o crime de terrorismo a Pavel Durov. Ora, e sim, a Vítor, Macron já veio negar, veio dizer não, isto não é uma detenção política, mas obviamente que é, porque isto aconteceu pela simples razão, como eu já referi, de Pavel Durov ter rejeitado que o governo francês espie e censure na sua rede Telegram. Esta é a única razão. E é isto que as televisões não dizem, é isto que os comentadores não dizem. Pavel Durov rejeita que o governo francês espie e censure os seus cidadãos na sua rede. E, portanto, estamos aqui num ponto, aqui na Europa, onde vocês, Brasil, percebam que não é só aí que se promove censura, a divulgação de dados confidenciais, como aconteceu com a Meta, com o Oswaldo Eustáquio. Não é só aí no Brasil que se promove a perseguição política, a própria Revista Oeste, como eu ouvi hoje no vosso programa, mas também aqui na Europa. Principalmente, e isto é um pormenor muito importante, isto acontece principalmente nos governos fantoches do Fórum Económico Mundial, como é o caso da França, Emmanuel Macron, ou, por exemplo, no Canadá, Justin Trudeau. Então, o que é que temos? Esta situação mostrou que é um prodígio da tecnologia, Pavel Durov, que, atenção, ele até bateu de frente contra o seu próprio governo russo em 2018. Em 2018, Putin quis banir o Telegram desse país, e Durov manteve-se firme. Então estamos num ponto em que o governo francês prende um homem, um cidadão, um prodígio da tecnologia, pela simples razão de ele ter desenvolvido uma plataforma que realmente respeita a privacidade dos seus utilizadores. E a questão é esta: a privacidade. Privacidade é um problema gravíssimo para os governos e para instituições como a União Europeia. Porquê? Eles não se sentem confortáveis com esse direito que o Telegram dá aos seus utilizadores. Então o que é que eles fazem?
prendem quem não aceita vender a informação. E Pavel Durov não aceitou vender a informação, não aceitou promover a censura. Pavel Durov privilegia a liberdade de expressão e atenção, e a propósito disto, coincidência das coincidências, esta detenção surgiu depois de uma enorme entrevista de Durov a Tucker Carlson, onde ele defendeu a liberdade com unhas e dentes como a sua grande prioridade. Ora, nós sabemos que defender a liberdade para estes globalistas é a mesma coisa que ser fascista, é a mesma coisa que ser criminoso. Então eles tiveram que criar uma campanha para o derrubar. E como não há escândalos imputados a ele, criaram então este pretexto indireto para o deter. Tentaram com outras falsas notícias, por exemplo, espalhou-se muito aqui na Europa de que ele tinha mais de 100 filhos, para dar a entender que era um boêmio, um homem, mas não, a situação dele ter mais de 100 filhos é porque ele é dador de esperma, e é por isso que ele pode até ter muito mais do que 100 filhos gerados em todo o mundo, mas por vezes as notícias não mostram esses pormenores para que as pessoas mostram apenas nas linhas gordas, tem mais de 100 filhos, que é para pensarem que é um maluco, um lunático. Portanto, e mais, saem notícias também aqui na Europa a dizer que ele é um fantoche do Kremlin, quando, como eu já referi, em 2018, ele se recusou a fornecer as chaves de encriptação aos serviços de segurança russos. Bateu de frente com Putin. Ou seja, o que estamos a assistir aqui na Europa é mais do mesmo por parte da velha imprensa, quando surge alguém que defende a liberdade, defende os direitos. E esta imprensa aqui, que, tal como aí no Brasil, é um braço armado destas instituições globalistas e progressistas, vocês aí com o Poder Judicial, nós aqui na Europa com a União Europeia, que está então assim a levar uma campanha para controlar não só o Telegram, mas todas as grandes empresas tecnológicas. Para quê? Para poder regulá-las, e o regular significa para poder censurar. Esta é a mesma Europa que quer acabar com o dinheiro vivo, que quer implementar a carteira digital para incluir a saúde, as informações fiscais, as informações bancárias. Para quê? Rumo a um sistema de pontos semelhante ao que acontece na China, para depois se promover um controle absoluto. Em suma, e finalizando, Vítor, aqui na Europa é globalização massiva, e posso também já agora, para fechar, confidenciar que na próxima semana eu estarei pessoalmente em França para vos trazer na primeira mão as informações e na primeira pessoa mais informações sobre este caso gravíssimo, que a velha imprensa não só não condena, como ainda promove. Mas aí, felizmente, temos canais alternativos como a Revista Oeste para trazer ao público o que as televisões escondem. Boa, ótimo, ótimo saber. E é parte de um movimento global, né? Como o Sérgio falou, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Mark Zuckerberg relatou que a Meta também foi pressionada. O Elon Musk, dono do X, já vinha fazendo essa denúncia. Agora o Pavel Durov. Enfim, um movimento global de cerco, de pressão financeira, inclusive, contra as empresas de tecnologia para suprimir a circulação de informações. Valeu, Sérgio. Bom trabalho por aí. Ótima noite. Quinta-feira a gente volta a conversar, hein? Até lá. Muito obrigado. Forte abraço.